Saudações, bem-vindo a mais um tutorial de Excel. Na aula 2 vamos falar de comparação de listas. Nesse exercício nós vamos aprender a usar formatação condicional com a função contar-se, ou melhor, COUNTIF, para poder comparar duas listas. Então, veja só, tem a coluna A e depois tem a coluna B. Nesse caso, a coluna A tem basicamente a maior parte da informação existente na coluna B. E a coluna B também tem a maior parte da informação existente na coluna A. Então, nós queremos saber basicamente o que existe na coluna A e não existe na coluna B. Então, se é que existe algo na coluna B que não existe na coluna A, nós vamos pintar. Ok? Nesse caso, na coluna B, nós temos aqui o fervilhão de chimoio que não existe na coluna A. E na coluna A nós temos mambas e o D de songo que não existe na coluna B. Nesse caso, nós vamos verificar a informação que está na coluna A e não existe na coluna B. E depois vamos verificar a informação que está na coluna B e não existe na coluna A. Certo? Então, nós aqui vamos combinar várias técnicas para poder retornar esse resultado. Então, eu vou minimizar este exercício e vou pegar aqui o exercício já sem nenhuma formatação, onde nós vamos fazer tudo isso passo a passo. Então, numa primeira fase, é preciso entender como é que funciona a função contar-se. Nesse caso, a função COUNTIF. Então, eu vou colocar aqui um pequeno exemplo, por exemplo, número, push 3, 2, 4, 2, 4, 5, 3, 2. Então, veja só. O que nós temos aqui? Temos uma coluna que tem uma repetição de valores aqui. Então, a função COUNTIF conta na base de um critério. Então, nós queremos contar na base de um critério. Nesse caso, tenho aqui uma coluna que contém dados. Queremos saber, basicamente, o valor número 2. Quantas vezes está repetido na coluna? Então, para poder contar o número de vezes que se repete 2, eu vou usar aqui a função COUNTIF, que em português seria contar-se. Então, nesta célula, eu vou colocar aqui igual COUNTIF. Veja só, ele pergunta qual é o range. Seleciono toda a coluna, vírgula, e qual é o critério? Nesse caso, queremos contar as células que têm o valor número 2. Coloco 2 e fecho parênteses, enter. Veja só, tenho 3 células que contêm aqui o valor número 2, que é 1, 2 e 3. Então, esta função aqui nós vamos usar para poder associar a formatação condicional. Certo? Então, temos aqui a parte referente à formatação condicional e nós vamos mexer a parte de New Ruler. Mas antes disso, é preciso também configurar a parte dos nomes. Temos que dar nome às nossas colunas, nesse caso, às nossas listas. Então, na primeira fase, o que nós temos? Aqui nas fórmulas, temos a parte que diz o seguinte, define name. Nesse caso, definir nome refere-se basicamente a nomear um conjunto de células ou célula. No momento que nós nomeamos um conjunto de células ou célula, nós garantimos com que não haja troca da referência. Automaticamente é um outro tipo de bloqueio. Então vou selecionar aqui esta coluna, ok? Somente as áreas que têm informação e vou definir o nome aqui. Vou colocar, por exemplo, lista A. E depois clico no botão OK. Já tenho a lista A. Se forem ver, esta área selecionada é referente à lista A. E depois vou selecionar a parte referente à coluna B e vou dar nome, define name. Veja só, vou colocar aqui lista B. Então, clico OK. Já tenho aqui basicamente duas listas. Nesse caso, ao clicar aqui, ao selecionar isso aqui, lista A, ao selecionar aqui, lista B. Como é que eu posso verificar a integridade das listas? Aqui no Name Manager, eu consigo verificar todas as listas que eu criei na minha planilha de Excel. Nesse caso, refiro-me ao arquivo que de momento estou a trabalhar nele. Ok? Tenho a lista A, tenho a lista B. Então, tendo criado as listas, podemos prosseguir com a formatação condicional. Vou fechar isto. Posso apagar isto, já fizemos o estudo, não precisamos mais disso, apago. E depois vou selecionar aqui a lista A. Vamos começar com a lista A. Queremos verificar a informação, ok? Que está na lista A e que não existe na lista B. Então, clico aqui no Home, nesse caso no início, e venho para Formatação Condicional. Clico na setinha e vou para
nova regra, nesse caso new ruler. Seleciono e aqui nessa pequena janela tenho use a formula to determine which cells to format. Quer dizer, usar a forma para determinar qual é a célula que nós pretendemos formatar. Então seleciono e aqui tenho aqui a parte referente a format values, where this format is true. Nesse caso temos de colocar a fórmula que será usada como base para poder pintar as células. Nesse caso, essa fórmula vai verificar se está dentro da condição, e se estiver dentro da condição, ele vai aplicar a formatação que nós vamos colocar. Então, nesse caso, vamos dizer o seguinte: igual a count if, abro parênteses, eu digo o seguinte: lista B. Lista B. A lista B é a coluna que contém a informação por pesquisar através da coluna A. Nesse caso, queremos saber qual é a informação que está na coluna A e que não existe na coluna B. Então, tenho aqui a lista B e depois vou dizer o seguinte: qual é o critério? O critério é a informação que está na coluna A. Nesse caso, é a informação que se encontra na lista A. Então, devo fazer o que aqui? Tenho de selecionar a célula. Ok? E depois tenho de remover os bloqueios. Removo os bloqueios. Removo este bloqueio. E fecho parênteses igual a 0. Quer dizer, se nós encontrarmos aqui um valor que o critério retorna-nos 0, será comparado com esse 0 e se for verdade ele vai aplicar a formatação. Nesse caso vamos aplicar aqui a formatação, format, fill, nesse caso preenchimento do fundo. Vou escolher um verde e depois a fonte, a cor branca, ok? Aqui a primeira cor, seleciono, ok. Veja só, temos mambas e o D de songo, ok? Que não existe na coluna B, quer dizer, na lista A somente temos dois dados, que é mambas e o D de songo, que não existe na lista B. Então vamos verificar também através da lista B qual é a informação que está na lista B e que não existe na lista A, ok? Então nós queremos verificar qual é a informação que está na lista B e que não existe na lista A. Selecionamos essa área e depois conditional formatting, nesse caso formatação condicional, new ruler, nesse caso nova regra, e depois vou selecionar use a formula to determine which cells to format, nesse caso escolher, usar a fórmula para determinar que tipo de célula devemos formatar. Então selecionamos o campo de format values, colocamos aqui igual a count if lista A, vírgula, desta vez é a célula referente à coluna da lista B, a primeira célula. Selecionamos a célula, apago os bloqueios, retiro o bloqueio e depois comparo a 0, igual a 0, ok? Nesse caso vamos igualar o resultado do count if. Se for igual a 0, nesse caso se for a verdade, ele vai formatar, podemos mudar a cor com o vermelho, o preenchimento do fundo vermelho. E a fonte, vamos colocar aqui o branco, né? Seleciono o branco, clico OK. Ok. Veja só, a informação, ou melhor, os dados que nós temos na lista B que não constam na lista A é Ferroviário de Chimoio, Incomate de Chinavan, Ligamo Sulumana, Majes. Então, de que forma esta formatação foi implementada? Foi através da combinação da função count if, nesse caso a função contar se, ok? Com a condição referente ao use formula to determine which cells to format. Nesse caso, para poder retornar esses resultados, nós usamos a combinação da função COUNTIF com a funcionalidade conditional formatting. Então, vou detalhar melhor agora como é que ele pintou esta célula mamba. Veja só, nós vamos colocar aqui list, count if, veja só, range, lista B, depois vírgula, critério, a primeira célula da lista A, fecho parênteses, enter. Veja só, retornou 1. Então, ao arrastar isto, temos o campo em que ele retornou 0. Então, onde ele retornou 0, deixa eu arrastar mais uma vez, até aqui, onde ele arrastou 0 é onde ele igualou, veja só, é onde ele igualou. Então, onde ele verificou que o 0 era igual a 0, ele retornou verdade. E o verdade fez com que a formatação condicional aplicasse esta formatação que nós temos aqui
na tela, ok? Então, essa é a técnica que nós usamos para poder resolver este exercício e espero que tenham gostado do tutorial e até o próximo tutorial. Tchau!